Glória a Jesus, seja bem-vinda ao culto no lar. Em nome de Jesus, Deus ele é fiel. Hoje nós vamos falar do profeta Elias. Elias 18. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, Mércia Rosa. Sejam bem-vindos ao culto no lar, nesta noite, com a missionária Irene Amaral, na direção do Espírito Santo de Deus. Do Senhor, aleluia, nosso Deus ele é fiel. Nós vamos falar de Elias, o profeta Elias. O profeta Elias, ele sabia a respeito da idolatria em Israel e da maldade do rei Acabe. Elias é 1 Reis 18. Sabia ainda que é o tempo do juízo de Deus. Do juízo de Deus havia chegado e também sabia que a seca e a fome
estava prestes a devastar Israel. E ele sabia tudo isso porque ele mesmo havia anunciado o juízo de Deus. Aleluia! Um abraço aí para a Fortaleza. Um abraço para o seu esposo Augusto César, que estão ouvindo. Sejam bem-vindos vocês aí de Fortaleza. Que Deus abençoe vocês. No nome de Jesus. Nosso Deus, Ele é fiel. Que Deus nos abençoe. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tá? Vamos aprender a palavra do Senhor nesta noite, né? A palavra do Senhor, ela é forte, ela é poderosa. Deus abençoe vocês de Fortaleza. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos aprender com Elias hoje. Essas coisas todas aconteceram durante um tempo muito triste na história de Israel, quando o povo tinha voltado as costas para Deus. E seu rei havia pecado aberta, ousadamente contra o Senhor. E Elias, consumido pela indignação, orou para que não chovesse em Israel. Glória a Deus. Aleluia. Glória.
A vitória é nossa, pelo nome de Jesus. É Jeová que nos dá a nossa vitória. Então aqui, riachos secaram, né? A colheita foi frustrada, pessoas morreram de fome. Mais tarde, absolutamente, sozinho, o profeta estava no Monte Carmelo, entre 450 profetas de Baal. Boa noite, irmã Lidomar, seja bem-vinda. Glória a Deus. Dando a toda a prova visuais da impotência de Baal e seu Deus fraco, que era o Deus fraco. O Deus de Baal era um Deus fraco. Em uma demonstração espetacular do temor de Deus, verdadeiro e vivo, Elias clamou por fogo do céu e então ordenou a execução dos profetas de Baal. Imagine quanta coragem não foi necessária para um homem sozinho, porque ele estava sozinho, pediu o juízo sobre o seu próprio povo, confrontar um rei malvado, que era o rei Acabe, está diante de centenas de falsos profetas, né? E desafiar a religiosidade de todos eles. Embora o Senhor tenha levado Elias ao céu há muito tempo, o exemplo desse profeta corajoso ainda hoje nos mostra uma verdadeira liderança. Pode significar estar sozinho e mesmo assim ter de proclamar uma dura verdade. Aleluia. Boa noite, Ani Braga. A multidão, as multidões viram o fogo do céu, o fogo de Deus, não apenas na pessoa de Elias, mas também em seu ministério. Literalmente, Elias se cansou da rebeldia espiritual do povo, irritou-se com os falsos profetas de Baal. Ele confrontou ambos no Monte Carmelo e lá derrotou os agentes do diabo. Embora esse fosse em número muito maior, ou seja, 850 contra 1, ninguém jamais tinha visto coragem como essa desde o dia em que Davi lutou contra Golias. E muitos anos antes, semelhantemente ao pobre Davi, Elias confrontou o inimigo com fervor. Seus olhos se focaram na grandeza de Deus, não no número dos seus inimigos. Essa visão celestial providenciou o fogo que alimentava a sua coragem. Então hoje nós vamos aprender sobre a vida de Elias. Quem foi Elias? Elias foi um homem corajoso, escolhido por Deus, né? Então nós vamos aprender hoje sobre Elias. Elias que enfrentou os profetas de Baal. Enfrentou o rei Acabe. Então diz aqui o texto nesta noite, Elias, que significa meu Deus é Jeová. Reflete seu caráter, um homem totalmente dedicado ao Senhor,
devido a esse compromisso, Deus pôde usar poderosamente. Sua biografia é uma das mais coloridas e excitantes da Bíblia. Sua história é contada no meio dos relatos dos reis de Israel e Judá. Entre 1 Reis 17, 2 Reis 2, esses capítulos mostram 3 aspectos essenciais para se entender. Aleluia! Entender o papel deste profeta e seu ministério, milagres, e a mensagem e o próprio homem. Então Elias, ele era um homem. Ele era um homem, como a própria Bíblia diz, que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós sofremos. Mas ele era um profeta. Então, esses três aspectos da vida de Elias, que era o seu ministério, Deus usou ele nos milagres, usou ele na mensagem, na palavra, e ele sendo o próprio homem. Mas você vê aqui que Deus se agradou dele devido ao seu compromisso. Eu sempre prego aqui e falo sobre comprometimento. Quem tem comprometimento com Deus, Deus tem comprometimento com a pessoa. Se eu me entrego na obra de Deus com compromisso com Deus, com comprometimento com Deus, Deus vai ter comigo também o comprometimento. Então, os milagres que cercaram Elias compõem os mais vividos dos 3 aspectos de sua vida. Seja, diante do filho da viúva, que ressuscitou dentre os mortos, que todos conhecem essa história, que Elias orou pelo filho daquela viúva, que morreu, né? Ou do fogo que fez cair do céu, ou ao ser arrebatado para Deus. Todos esses são os quadros dos quais todas as pessoas se lembram. Por trás dessas maravilhas, entretanto, está a maneira harmoniosa em que o Senhor a utiliza para ensinar sobre a fé. Os milagres representam sinais, porque é pelos milagres que você vai seguindo. Você escuta alguém contar um testemunho, um milagre de vida. Tem pessoas que se arrependem, aceitam Jesus por milagre de outras pessoas, por testemunho. Os quais desafia os que os testemunha por um momento decisivo. Portanto, eles precisam decidir se ficarão a favor ou contra Deus. Isso é muito claro no evento do Monte Carmelo, aonde eu li o texto, outro texto. Elias desafiou o povo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? 1 Reis 18 a 16 a 46. Então, se o Senhor é Deus, segue a Deus, segue a Deus. Mas se é de Baal, segue Baal. A princípio, os israelitas nada responderam quando Elias falou com eles. Quando ouviram os desafios do profeta aos sacerdotes de Baal, deram seu consentimento.
1 Reis 18, 24. Elias trouxe o povo para o seu lado, quando solicitou ajuda para consertar o altar e jogar água sobre a lenha. A lenha. 1 Reis 18, 30 a 35. Somente quando o fogo caiu do céu, contudo, foi que todos responderam com a confissão de fé. Você vê que ele usou de sabedoria. O profeta Elias, ele usou de sabedoria. Ele convidou, primeiro ele chamou a atenção do povo. Ele disse, vocês não podem cocheares em dois pensamentos. Ou você serve a Deus, ou você vai servir a Baal. A escolha é pessoal, é livre-arbítrio. Ou vai ficar com Deus, ou vai escolher Baal. Foi isso que Elias falou para aquele pessoal. Se o Senhor é Deus, segue Deus. Se é Baal, segue Baal. Mas o texto diz que, a princípio, quando Elias falou com ele aquelas palavras, os israelitas não responderam nada para Elias, ficaram quietos. Quando ouviu o desafio do profeta e aos sacerdotes de Baal, deram o seu consentimento. Né? Elias trouxe o povo para o seu lado. Trouxe o povo, quer dizer, atraiu o povo para o seu lado. Quando solicitou ajuda para consertar o altar e jogar água sobre a lenha. Somente quando o fogo caiu do céu, contudo foi que todos responderam. Boa noite, cantora Maria. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Com a confissão de fé. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eles começaram a dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E só o Senhor é Deus mesmo. Só Ele é Deus. Todos, então, participaram na captura dos sacerdotes pagãos. Assim, o sinal miraculosos desafiou o povo a responder com fé. Um milagre semelhante no qual Elias fez cair fogo do céu para incinerar duas companhias de soldados enviadas para prendê-lo. Levou uma confissão de fé no profeta, como homem de Deus, e a uma súplica por misericórdia, por parte do capitão da 3ª companhia, que foi enviada. Aleluia! As atitudes demonstradas pela viúva de Sarepta, lá em 1 Reis 17, a 7:24, também revela que ela confiava plenamente nas mensagens do profeta. Aleluia. Quando entregou a Elias seu último punhado de farinha e óleo, recebeu em retorno um suprimento inesgotável que a manteve viva durante todo o tempo da seca.
Isso é ato de fé e confiança. E quando o profeta restaurou a vida do seu filho, a acusação feita por ela, vieste a mim para trazeres a memória, a minha iniquidade, e matares o meu filho, transformou-se numa confissão de confiança na missão e no ministério do profeta. Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. É tão lindo e bonito quando alguém diz para você, mulher de Deus, você é mulher de Deus, você é homem de Deus. São os testemunhos de vida que as pessoas deixam. Mas é tão triste quando diz assim, aquele ali de crente não tem nada. Oh Deus, é tão triste. Mas é lindo quando alguém diz, ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus. Muito bonito. Então, os últimos milagres de Elias ocorreram na companhia do seu sucessor espiritual, Eliseu. O profeta fez o caminho inverso, pelo qual os filhos de Israel entraram na terra prometida, da região montanhosa de Betel, aí para a região de Jericó, finalmente para o Jordão. Assim como aquelas águas se dividiram para o povo ocupar a banda ocidental de Canaã, o mesmo aconteceu a fim de que Elias passasse para o lado oriental do rio. Quando Eliseu contemplou aquele grande milagre, rogou ao seu mestre: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aleluia. Do outro lado do Jordão, como aconteceu com Moisés antes dele, foi concedida a Elias uma bênção especial. No momento de sua partida desta vida, subiu ao céu no redemoinho. Seu sucessor então confessou o poder de Deus de Israel. Meu pai, carro de Israel, seus cavaleiros, sua atividade posteriores demonstraria a fé no Senhor de Elias que Eliseu agora possuía. Eliseu agora era o sucessor de Elias. Ele aprendeu com Elias. Os milagres de Elias serviram para chamar muitas pessoas em Israel de volta a Deus. Sua mensagem, contudo, teve uma recepção diferente. Enquanto os prodígios inspiravam uma resposta dos israelitas desobedientes e morno de todas as camadas sociais, a palavra do profeta era dirigida especialmente aos reis e rainha também, como no caso de Jezabel, de Israel e Judá. Elias advertiu Acasias de que sua consulta a Baal-Zebu, o deus de Ecrom, concernentemente a doença que tinha no pé, constituía grave pecado, o qual seria punido com a sua morte. Lá em 1
Segundo Reis, no capítulo 1, do 1 a 17. Acasias morreu sem demonstrar sinais de arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. A única menção de Elias em crônica ocorre quando enviou uma mensagem ao rei Jeorão de Judá. O profeta advertiu o rei de que suas práticas pagãs, assassinas, mais semelhantes a de Acabe do que a dos seus predecessores em Judá, e o levaria a uma morte horrível. A notícia de que esse monarca morreu de uma enfermidade extremamente dolorosa nas entranhas e de que seu falecimento não foi lamentado pelos súditos, confirmou a palavra de Elias e também demonstrou a falta de arrependimento ao rei de Judá. O relacionamento de Elias com Acabe, aleluia, ilustra a mais significativa mensagem do profeta e a falta de arrependimento de um líder. Nenhum outro rei de Israel recebeu tanta advertência e também nenhum outro governante caiu tão profundamente no pecado. O ministério de Elias começou por meio de um aviso a Acabe com respeito à seca. Ainda assim, tudo que esse rei fez foi enviar patrulha para tentar capturar o profeta. E no final, dirigido por Deus, Elias escolheu o tempo e o local para os dois se encontrarem. Em sua primeira explicação, Acabe sobre a razão da seca, e o profeta deixou claro que era devido aos erros do próprio rei, por isso que estava acontecendo aquelas coisas. Aleluia. Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai deixaste os mandamentos do Senhor, disse Elias para Acabe. Aleluia. E seguiste os Baalins. O milagre no Monte Carmelo provou a superioridade de Jeová sobre as falsas divindades. Embora fosse dirigida a todo o povo, Deus usou Elias para dar essa demonstração individual do poder divino para Acabe. Aleluia. Enquanto o rei corria a sua carruagem em direção a Jezreel para comemorar a vinda da chuva, o profeta ultrapassou. Apesar de tudo, a poderosa demonstração da fé de Elias ao reter, depois liberar a chuva, não demoveu Acabe de suas falsas adoração. Glória a Deus. Boa noite, pastora Rosa Salles. Sejam bem-vinda. As mensagens do profeta não causou nenhuma mudança no comportamento de Acabe. Acabe era uma pessoa rebelde, dura de coração, influenciado por sua esposa Jezabel, que era da cidade de Tiro. O rei continuou envolvido com as culturas cananitas ao seu redor,
cobiçou a plantação de uvas de um súdito em Jezreel, embora fosse um patrimônio dado à família, aleluia, de Nabote. De Nabote. Glória a Deus. Pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Isso pouco significava para Acabe, e muito menos para Jezabel, a sua esposa. Ele queria a vinha de Nabote, a qualquer custo. Ela garantiu que o rei teria o que desejava, sem se importar com a aliança entre o Senhor e o seu povo. Aleluia! Nabote foi falsamente acusado e condenado à morte. Acabe apossou-se da vinha. É uma coisa terrível quando alguém levanta um falso testemunho contra uma pessoa, que aquela pessoa não fez aquilo. E Nabote, ele foi acusado e morto. Acabe apossou-se da vinha. Por tudo isso, Deus enviou uma mensagem de condenação transmitida por Elias. O rei em breve morreria. Jezabel também faleceria. E os cães lamberia o sangue de seus cadáveres. Era um julgamento terrível, pois significava que não descansaria com seus ancestrais, mas morreria sem ser lamentado, além de amaldiçoado por Deus, porque Deus amaldiçoou tanto Acabe como a Jezabel, amaldiçoou, e de todos os reis para os quais Elias proferiu palavras de advertência. Somente Acabe respondeu positivamente. Lemos que rasgou suas roupas, vestiu-se de saco, jejuou, humilhou-se diante de Deus, e o Senhor respondeu que retardaria a condenação até o reinado do seu filho. O rei Acabe, ele se arrependeu quando ele soube que o Senhor tinha o amaldiçoado. Ainda assim o castigo viria, conforme o profeta predissera. O rei foi morto e os cães lamberam seu sangue. É um perigo quem mexe com o povo de Deus. É um perigo. É um perigo quem se levanta contra o povo de Deus. Porque Deus, ele tem cuidado do seu povo. Aleluia. Jezabel também teve o mesmo destino. Finalmente, toda a dinastia de Acabe foi exterminada por Jezabel. Exatamente como Deus dissera, assim aconteceu. Todas as mensagens de Elias se cumpriram. O verdadeiro propósito delas, entretanto, era mais do que um pronunciamento de condenação. O seu ministério profético levaria o povo ao arrependimento numa época de apostasia nacional. Seus milagres proporcionaram ajuda visual que desafiava as pessoas, as quais não estavam preparadas para ouvir seus argumentos. A resposta que dava, contudo,
tratava, contrastava com a recusa e com o coração endurecido. Da maioria dos líderes que ouviram com a mensagem de Elias, a advertência sobre o juízo de Deus era designada para produzir arrependimento nos ouvintes. E nas gerações posteriores, que lembraria a palavra do profeta quando suas mensagens se cumprissem. Aleluia. Então, como eu venho sempre pregando a palavra do Senhor, Deus levantando seus profetas para pregar o arrependimento para aquele povo de Israel. A questão da apostasia nacional introduz o terceiro aspecto da vida do profeta, preservando no texto bíblico o homem Elias. Esse aspecto é dividido em duas partes. A sua solidão, porque ele sentia solidão. E o arquetipo do papel profético que ele desempenhou. O primeiro, examinar o relacionamento único entre Elias e Deus, entre o profeta e os que foram chamados para ouvir as suas mensagens. O arquetipo profético começa com seu sucessor Eliseu e termina no Novo Testamento. A solidão do profeta engloba todas as áreas de sua vida e ministério. Começa com sua origem, pois veio de Gileade, a leste do Jordão. Assim, na capital e nas cidades principais do Reino do Norte, seria considerado um provinciano. Provavelmente era tido por muitas pessoas como um fanático. Como até hoje, muitas pessoas chamam os crentes de fanático, por ser muito voltado para Deus, muito dedicado a Deus, muito obediente a Deus, apesar das falhas que as pessoas têm, e porque ninguém é perfeito. Mas Elias era um homem dedicado a Deus. E pelo fato dele ser uma pessoa dedicada a Deus, tanto é que Deus respondia às suas orações. Ele determinou que não chovesse durante 3 anos e não choveu. Ele determinou. Então, ele era um homem que orava a Deus. E ele era uma pessoa como uma pessoa fanático. Procedente de uma região subdesenvolvida, mesmo assim, é de tais lugares desprezíveis que Deus frequentemente escolhe seus profetas, seus mensageiros, seja de Gileade, seja da Galileia. Esse exemplo muitas vezes serve de testemunho contra pessoas que se consideram superior às outras, mas o Senhor não pode encontrar entre elas ninguém com fé suficiente para agir como mensageiro da palavra de Deus. No caso de Elias, seu ministério o colocou em contato com os que não tinham nenhuma consideração por sua maneira simples de cultuar apenas a Deus. Preferia a sofisticada religião urbana dos cananeus, que integrava deuses de grandes e ricos,
centros comerciais como Tiro. O Monte Carmelo provavelmente era um santuário na fronteira entre a Fenícia e Israel. Assim implicava a introdução de uma divindade pagã entre os israelitas como os deus principal. O chamado de Elias para confrontar essas impiedades foi o exemplo de um ministério solitário que permaneceu firme contra o poder de centenas de oponentes apoiado pelo Estado. A eficiência de Deus não foi comprometida pela desigualdade dos dois lados. Na verdade, tal disparidade serviu para mostrar de maneira ainda mais vivida o poder da fé em operação. Então a gente vê aqui a história do profeta Elias. Elias foi um homem de Deus, um homem que orava e Deus respondia às suas orações. Aleluia! Era um homem que, quando diz aqui o texto, né? Elias e os profetas de Baal. E quando ele disse, então Elias se chegou ao todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Mas ele falou. É uma advertência. E nós precisamos escolher quem você vai servir, quem você vai agradar, o que você vai renunciar para fazer a obra de Deus. O confronto de Elias com os profetas de Baal, conforme narrado no 18º capítulo de 1 Rei, foi um dos fatos mais significativos da história bíblica. Mais significativo ainda foi a vitória que o profeta de Tisbe obteve sobre os falsos profetas. Significou a continuidade da existência de Israel. Como povo a quem Deus havia escolhido para cumprir seus propósitos sálvicos com a humanidade. Porque Deus, ele escolhe os seus com propósito de fazer a obra de Deus. Aleluia. Boa noite, Beta Barbosa, Marcileia Jordão. Então, Baal era uma divindade cananeia, Baal. Por diversas vezes, né, fizemos referência a esse fato. Aleluia. Mas aqui iremos conhecer mais detalhadamente esse falso Deus. E assim entender por que ele causava tanto fascínio no mundo. Por quê? No mundo cananeu. Aleluia. Também em Israel. A palavra Baal, como eu já falei antes, significa proprietário, marido ou senhor. A palavra Baal, ela significa isso. Aleluia. Proprietário, marido ou senhor. Os estudiosos observam que esse nome traz esse significado para demonstrar que o
a divindade pagã exercia controle e posse, não somente sobre o lugar aonde se encontrava, mas também sobre as pessoas. Aleluia! Os profetas estavam conscientes de que não se podia admitir tal fato entre o povo de Deus e o povo, e por isso levantaram sua voz em protesto contra a divindade pagã. Aleluia! A cananeia dizia que ele seria o Deus principal, isto é, o pai dos outros deuses. Azera era a deusa mãe. O texto bíblico de 1 Reis 18:17 faz referência a essas duas divindades. A palavra poste ídolo neste texto é a tradução do termo hebraico Asrea ou Acera, e mantém o significado de bosque para adoração de ídolos. Acera, conhecida também como Astarote ou Astarte, era uma deusa ligada à fertilidade humana e animal, também da colheita. No texto bíblico, observamos que ela exerceu uma influência grandemente negativa entre o povo de Deus. Assim, entendemos por que da resistência profética a esse culto. Aqui diz que os fatos ocorridos no reinado de Acabe vem mais uma vez confirmar uma verdade. Nenhum sistema é profético, nenhum profeta pertence ao sistema. O texto de 1 Reis 18-19 destaca essa verdade. Os profetas de Baal eram, de fato, profetas, mas comia da mesa de Jezabel. Era profetas, mas possuía seus ministérios alugado para Acabe e sua esposa. Osana, estava com saudade de você, menina. Glória a Deus, Osana. Então, eles profetizavam o que o rei queria ouvir. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Eu ontem estava aqui falando sobre isso. As pessoas só querem ouvir aquilo que agrada a si. Mas quando Deus levanta um profeta para falar a verdade, eles vão logo dizendo que não é Deus falando. Diz que é a carne que está sendo usada. Eles começam logo a arrumar um monte de pretexto para não querer ouvir e receber a palavra de Deus, que é a verdade. Então eles aqui, eles profetizavam o que agradava a Acabe. Por isso que Deus levantou Elias,
levantou Elias como profeta. E quando Elias foi falar a verdade, aí Acabe se levantou contra ele. Acabe e a Jezabel. Então aqui o texto diz, eram profetas, mas possuía seus ministérios alugados para Acabe e a sua esposa. Eles profetizavam o que o rei queria ouvir, pois fazia parte do sistema estatal de governo. Nenhum homem de Deus, nem um pouco a igreja, pode ficar comprometido com qualquer esquema religioso e político. Se assim fizerem, perdem suas vozes proféticas. Acabe e sua esposa, Jezabel, havia institucionalizado a idolatria no reino do norte. Baal, Acera, não era apenas os deuses principais, mas também os oficiais. Aleluia. Os oficiais. O culto idólatra estava presente em toda a nação. De norte a sul, de leste a oeste. Dessa forma, para manter a presença da religião pagã na mente do povo, a casa real necessitava de um grande número de falsos profetas. O texto sagrado, por diversas vezes, destaca esse fato lá em 1 Reis 18, 19. Elias pôs isso em evidência na presença do povo. Não havia verdade, autenticidade e tampouco qualidade no falso culto, mas apenas quantidade. Mas a verdade que tinha que ser dita não tinha. Era sempre as mentiras ali, entre eles. Aleluia. O relato do capítulo de 1 Reis 18 revela que a adoração a Baal possuía rituais que tinha certa semelhança com o ritual hebreu. Usava altar, havia música, danças e também havia sacrifícios. Elias, porém, sabia que aquela religião falsa, apesar de suas crenças rituais, jamais conseguiria produzir fogo. O teste seria, portanto, a produção do fogo. Porque aonde o Espírito Santo de Deus está, tem fogo, tem revelação, tem visão, tem profecia, tem poder. Mas aonde o Espírito Santo de Deus não está, as coisas ela é totalmente diferente. E observamos que os profetas de Baal ficaram grande parte do dia tentando produzir fogo e não conseguiram. 1 Reis 18, 26 a 29. Uma das marcas do culto falso é exatamente a tentativa de copiar ou reproduzir o verdadeiro. O verdadeiro. Encontramos ainda hoje dezenas de religiões, seitas
tentando produzir fogo santo e não lograram qualquer êxito. Somente o verdadeiro culto a Deus faz descer fogo do céu. Fogo do céu. No que ela se diferencia da verdade, a adoração verdadeira se diferencia da falsa em vários aspectos. O relato do capítulo 18 do primeiro Reis destaca alguns que consideramos essenciais. Em primeiro lugar, a adoração verdadeira afirma-se na revelação de Deus na história. 1 Reis 18:36. Abraão, Isaque e Jacó foram pessoas reais, assim como foram reais as ações de Deus em suas vidas. Maria Neusuíta, seja bem-vinda. Em segundo lugar, verdadeira adoração distingue-se também pela participação do adorador no culto. Elias disse: "E quem eu sou, teu servo?" A Bíblia diz que Deus procura adoradores. Deus procura adoradores. João 4:24. Israel havia sido uma nação escolhida pelo Senhor. Êxodo 19:5. Elias invocou como servo pertencente a esse povo e os direitos da aliança. Em terceiro lugar, ela diferenciava-se pela palavra de Deus, que é o instrumento usado para concretizar os planos e os propósitos de Deus. Então, o perigo do sincretismo religioso. O dicionário da língua portuguesa de Aurélio define o vocábulo sincretismo como a fusão de elementos culturais diferentes, ou até antagônicos, em um só elemento, continuando perceptíveis alguns sinais originais. Essa definição ajunta-se bem ao culto judeu no Reino do Norte durante o governo de Acabe. A adoração verdadeira havia se misturado com a falsa. O resultado não podia ser mais desastroso. Esse problema da mistura do culto hebreu com outras crenças foi uma ameaça bem presente ao longo da história de Israel. Lá em Êxodo 12:38. O sincretismo religioso foi uma ameaça ainda e é, sempre e será. A fé bíblica não pode se misturar com outras crenças. E quando você lê a história da Bíblia, você vê Deus sempre lutando com esse povo de Israel. Sempre levantando profetas, levantando os porta-vozes de Deus para levantar esse povo de Israel. Um povo que Deus abençoou e um povo que virou as costas para Deus. Foi quando Deus levantou Elias também para levantar aquele povo de Israel que havia se desviado de Deus, virado as costas para Deus. É um perigo você
a pessoa virar as costas para Deus. É outro perigo, você só buscar a Deus quando você se vê no perigo. Você não pode, você tem que estar sempre orando, buscando a Deus. Você não busque Deus quando você se vê no aperto, não. Você tem que estar sempre orando, porque quando o aperto chegar, você já tem, aleluia, a reserva com você para suportar as lutas e a tribulação. Por isso que muitas pessoas, ela não suporta, ela se desvia, ainda sai falando mal de Deus, sai falando mal da igreja, falando mal dos profetas, sai falando mal dos pastores e por aí adiante. Por quê? Porque ela não se preparou. A Bíblia, ela nos dá um grande exemplo lá em Provérbio. Ela fala das formigas, fala dos coelhos, fala da aranha, que eles se preparam. Ainda tem um versículo na Bíblia, em Provérbio, que diz: vá ter com as formigas, ó preguiçoso. Você vê que as formigas, quando é um tempo de inverno, de verão, é o que mais você vê andando na sua casa. É formiga para lá, formiga para cá. Elas estão trabalhando. A gente não entende esse mistério. Mas a Bíblia diz que elas se preparam perante o verão, porque quando chega o inverno, elas estão com as suas despensas cheias. Que aí no período do inverno, elas não saem. Você observe bem, se você vê uma formiga andando no período do inverno, é muito difícil você ver. Por quê? Ela se preparou no verão. Elas trabalhou durante o verão inteiro para quando chegar o inverno, elas ter dentro lá das suas tocas lá onde elas vivem, a sua comida. O coelho, a Bíblia diz que o coelho é um animal débil, mas ele só faz as suas casas na rocha. O coelho, ele não faz casa em buraco de terra, de nada. Eles procuram sempre a rocha. Por quê? Quando vem as tempestades, ele está lá guardado. Pode chover, quer roncar trovoada, relampejar, cair tempestade, eles estão lá guardados na rocha, lá seguro. E a Bíblia nos dá esse exemplo para mim e para você, para não se preparar, não deixar de buscar a Deus. Quando você está vivendo na abundância, na regalia da vida, não pode. Está bem, está com a despensa cheia, tem dinheiro no bolso, está gozando da saúde. Para que buscar Deus? Para que eu vou orar a Deus? Eu estou bem, eu tenho dinheiro, eu tenho minha despensa, eu posso ir todo sábado no mercado, fazer minhas compras, comprar do que eu quero. Eu estou gozando de uma perfeita saúde, eu tenho um bom carro. E não se prepara. Não se prepara. Ontem eu li aqui um texto em Eclesiastes 11, capítulo 1, quando diz: lança o teu pão sobre as águas, porque amanhã não saberás. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Então, nós temos que estar sempre buscando a Deus. Buscar a Deus na bonança e também quando estiver passando pelas provações. Porque todos nós passamos pela provação. Ninguém fica sem passar na provação. Sempre Deus nos prova de uma coisa ou de outra, Ele está sempre nos provando. Então o texto sagrado diz que logo após o Senhor ter respondido com fogo a oração de Elias, o profeta de Tisbe deu
instrução ao povo: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Parece uma decisão muito radical, mas não foi o remédio para extirpar o mal. Precisava ser tomado. A decisão de Elias não foi tomada por sua própria conta, mas seguia a orientação divina dada pelo Senhor a Moisés. A lei deuteronômica dizia que era necessário destruir todos aqueles que arrastassem o povo de Deus para a idolatria. Para a idolatria. Glória a Deus. O desafio de Elias contra os profetas de Baal foi muito além de uma simples luta do bem contra o mal. Ele serviu para demonstrar quem de fato era o Deus verdadeiro e, portanto, merecedor de toda adoração. Foi decisivo para fazer retroceder o coração do povo, até então dividido. Mostrou que o pecado deve ser tratado como pecado, porque pecado é pecado, e que a decisão de extirpá-lo deve ser tomada com firmeza. A luta contra a falsa adoração continua ainda hoje por parte dos que desejam ser fiéis a Deus. Não há como negar que ao nosso derredor ecoa ainda os dons advindos de vários cultos falsos, alguns deles travestidos de piedade cristã, assim como Elias. Uma igreja triunfante deve levantar sua voz, a fim de que a verdadeira adoração prevaleça. Glória a Deus. E aqui, para nós finalizarmos, né? Finalizarmos essa palavra de hoje, né? Jesus, ele deixou bem claro que devemos julgar os profetas pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Se o profeta, ele dá bom fruto, ele é um profeta. Se o profeta, ele dá mau frutos, ele é um falso profeta. Paulo e João também nos instruíram a provar ou julgar os profetas. Este fruto não é distinguido pelos nossos 5 sentidos naturais, nem identificado de modo intelectual. Deve ser discernido espiritualmente. Paulo escreveu: mas o que é espiritual discerne bem tudo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Quando nós arrependemos, limpamos os nossos corações de quaisquer motivo ímpio e aceitamos a verdade de Deus. Ficamos, então, em condição de sermos suscetíveis ao direcionamento do Espírito Santo.
Nos dias de Jesus existia ministro que exteriormente parecia justo aos homens, mas interiormente eles estavam cheios de hipocrisias e de iniquidade. Suas aparências eram enganadoras, até que o verdadeiro motivo fosse exposto pela luz da palavra viva de Deus. Jesus comparou seus corações ao solo ruim que produzia frutos pecaminosos. E eu já preguei aqui sobre isso, sobre o coração, os 4 solos do coração. Aqui, sobre isso. Então Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Ele nos adverte, Ele nos ensina. E o Senhor aqui, Ele levantou o profeta Elias para pregar a palavra para aquele povo, né? Aquele povo que estava ali, principalmente para Acabe. Acabe estava fazendo coisas erradas, mas Deus levantou Elias. E Elias fez muitas coisas, muitos milagres, aleluia, muitas coisas, muitos sinais de maravilha. Então, Deus, Ele é fiel para aqueles que andam na presença dEle. Então, Elias, aleluia, ao restaurar o altar do Senhor, Elias estava ensinando aos israelitas sobre a necessidade de ele restaurarem o seu relacionamento com Deus e renovarem a sua comunhão com Ele. O nosso altar precisa ser constantemente reparado, renovado e restaurado. Reparado, renovado e restaurado. Precisamos, todos os dias, restaurar o nosso altar com Deus. Não deixe seu altar quebrar. Não deixe seu altar ser danificado pelas coisas da vida. Procure restaurar ele, repara ele e renova o seu altar com Deus, sua aliança com Deus. Foi isso que Elias estava ensinando os israelitas, o povo de Israel, que tinha virado as costas para Deus. Então Deus levantou Elias para ajudar aquele povo. A restauração é um ato ou o efeito de restaurar, restabelecer, repor ao antigo estado ou anterior condição. Restaurar o altar do Senhor implica renovar, restabelecer a nossa comunhão com Deus. Com Deus. É dito que o rei Asa esforçou-se, renovou o altar do Senhor. As Escrituras afirmam que a casa do Senhor foi restaurada ao seu estado e fortalecida. A palavra de Deus afirma que Manassés restaurou o altar do Senhor. E é dito que restauraram Jerusalém até ao muro largo. Vemos que Deus apareceu outra vez a Jacó, o abençoou, renovando as promessas feitas anteriormente a ele. E Jacó também restabeleceu a sua comunhão com Deus,
restaurando o altar do Senhor. Então, que nesta noite você possa restaurar o seu altar com o Senhor, a sua vida, né, com Deus. Precisamos colocar nossa vida no altar com o Senhor. Então nós vamos orar nesta noite. Quero agradecer a todas vocês que parou para ouvir a palavra de Deus, né? Não esquece de compartilhar essa pregação, porque quando você compartilha, você está semeando a palavra de Deus. Entendeu? Boa noite, Sônia da Conceição e pastora Lélia Barreto. Seja bem-vinda, amada. Vocês chegaram no final, mas ainda pega a oração. Então, não esquece de compartilhar, porque você, quando compartilha, você está semeando a palavra de Deus para outras pessoas ouvir. Muitas pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor. Muitas pessoas tirando a sua própria vida. E quando você leva a palavra, você semeia a palavra de Deus, você está ajudando aquela pessoa a se levantar. Entendeu? Então, quando você compartilha, você está ajudando, você está levando a palavra para alguém ouvir, precisando de uma palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela é o pão que alimenta a alma. E muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Então, compartilhe esses vídeos. Aleluia. Eu estou aqui todas as noites, a partir das 9h30. Estou sempre aqui pregando a palavra do Senhor. Eu estou falando também que eu tenho uma agenda aberta também. Se vocês quiserem me convidar para pregar na sua igreja, é só entrar em contato e nós agendamos para pregar, agenda comigo para que eu pregue a palavra do Senhor na sua igreja, numa festividade, no evento, no culto. Então, o meu Facebook, se você for olhar, você vai só ver que só tem pregação e eu posto também as pregações nos lugares aonde eu vou pregar. Então, tenho lá no meu Facebook, está tudo lá para as pessoas verem. Lá não tem outra coisa a não ser as minhas pregações, a pregação que eu faço na igreja e também aqui toda noite. Aleluia. Então, eu convido a vocês nesta noite a compartilhar comigo. Vamos orar agora. Vamos orar ao Senhor. Quero agradecer a presença de todos vocês. Que Deus abençoe vocês. Amanhã, com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui de novo a partir das 9h30 da noite, louvando, aleluia, e pregando essa palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a irmã Creuza Abreu, Flávia Nascimento, Marli Teixeira, Jéssica, Erilane, Messia, Lindomar Oliveira, Tereza Moura, Eni Braga, Rosângela Ferraz, Marlene, Antônio Lucima Ponte, Ana Bartolotti, Maria Bendita, cantora Maria Santo, Andréa Maraco, Flávio, Sônia, um tempo especial para Deus, guardado por Deus, Rosângela,
Ana Carmo, Sebastião, Suíta Ramos, Renato Maraco, Maria Alva, Marcilé Oliveira, Diaconisa, Flávia, Neide Maria, Glória Conceição e Pastora Zélia Barreto. Então vamos orar nesta noite, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu apresento a Ti nesta noite a Tua igreja, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Pai, abençoando cada vida, abençoando as famílias, abençoando os lares, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, aleluia. Aqueles que estão enfermos, ó Deus, que venha ser tocado nesta hora, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que venha remover as enfermidades. Aonde tiver enfermidade, seja agora repreendida pelo poder que está no sangue de Jesus Cristo, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, as Tuas servas, os Teus servos, os filhos, os netos, os esposos. Toma nas Tuas mãos, Pai. Eu te peço agora, Senhor, pela vida, Senhor, de cada pessoa que pede para eu orar, Senhor. Eu te apresento agora os pedidos de oração. Toma nas Tuas mãos, Pai. Visita agora, em nome de Jesus, Senhor. Abre porta de emprego, Deus. Abre, Senhor. Visita os hospitais, aqueles que estão entubados, Senhor. Visita agora, Deus, e tira da em nome de Jesus, Senhor. Pai eterno, Pai amado, guarda as famílias. Vai guardando, Senhor, e livrando de todo mal, Senhor. Livrando dessa doença maldita, livrando desses vírus, Senhor. Joga por terra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe, que Deus liberte, que Deus transforme aqueles que não são libertos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória seja dada o Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Aleluia. E que tenha misericórdia de ti. E sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de Jesus Cristo esteja no lar de cada uma de vocês. Que Deus abençoe cada irmã. Aleluia. Que Deus dê graça, dê força. Que o Senhor vai ver as enfermidades do corpo. Que Deus dê graça, fortalecimento do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Um beijo no coração de vocês, irmã Creus Abreu, Flávia Nascimento, Erilane. Que Deus abençoe você, Erilane, cidade lá de Fortaleza, né? Que Deus abençoe o povo daí, em nome de Jesus. Mércia, Tereza Moura, aleluia. É Fortaleza, que Deus abençoe o povo de Fortaleza. A irmã Lindomar Oliveira, irmã Lindomar, um beijo no seu coração, amada. Vamos orar naquele propósito, em nome de Jesus. Rita de Cássia, a cantora Maria, que Deus abençoe vocês. Aleluia. A pastora Rosa Salles, glória a Deus. Glória a vocês que são pastoras, pode me convidar, quero conhecer as igrejas. E lá
lá pregar na sua igreja, no nome de Jesus. Osana Carmo, um beijo no coração, Osana. Maria Neusuíta, um beijo, prima, Jesus te abençoe. Sônia da Conceição, pastora Lélia, Jesus te abençoe, pastora Lélia. Onde é que é a sua igreja? Pastora Cátia, que está sempre aqui comigo. Onde fica a tua igreja, pastora Cátia Ferreira? Em que cidade? Glória a Deus. Vamos lá, vamos arrumar para levar a missionária Ereni Amaral chegar até aí na sua igreja para pregar a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Um beijo, Jesus abençoe vocês. Até amanhã. Glória a Deus. Aleluia. A vitória é sua, igreja. Receba nesta noite a vitória. Eu profetizo vitória das suas vidas. Em nome de Jesus. Recebe a bênção de Deus nesta noite. Em nome de Jesus.